Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Agora, boa tarde para o pessoal de casa, quem está vendo agora, quem vai ver depois, né? Às vezes eu tenho que falar boa tarde, boa noite, bom dia, porque às vezes as pessoas assistem em outros horários. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos, nessa bendita casa de oração, nesse pronto-socorro de almas, que nos acolhe, que nos cuida, que nos dá o tratamento necessário, a partir do momento em que decidimos aqui estar. Achamos que o tratamento acontece só quando estamos na reunião, ou só quando tomamos o passe, mas não. É quando decidimos estarmos aqui ouvindo falar dos ensinamentos de Jesus. Vamos agradecer a Jesus, esse amigo querido, que nos acolhe, que nos conhece cada um pelo nome, que sabe exatamente os nossos esforços e as nossas necessidades. Que nesse momento, o seu amor infinito e a sua misericórdia possa nos envolver aqui a todos, encarnados e desencarnados, e também envolver cada lar aqui representado. E que possamos sair daqui melhor do que chegamos. E que todos que se achegarem a nós possam sentir o abraço amigo do Cristo. Sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. A semana passada, o Wagner falou assim que a lição dele era autoexplicativa, né? Que era uma lição de fácil entendimento, digamos assim, a leitura, né? E aí, quando eu vi a minha e vi o título, O Amor Tudo Sofre, pensei, não é tão simples assim, né? Primeiro, porque a gente não tem ainda uma concepção formada, um entendimento formado do que é o amor verdadeiro, né? A gente tem nuances de amor, e até as literaturas espíritas falam que o amor mais próximo do amor de Deus é o amor da mãe, né? Que é um amor incondicional, né? A mãe, o filho pode estar aprontando por aí, dói no coração dela, mas ela pode corrigir, mas o amor não acaba, né? O amor de mãe é mais próximo do amor de Deus. Então hoje nós vamos falar nessa lição do Palavras de Vida Eterna, lição 32, sobre isso. E aí eu trouxe essa imagem, coloquei até no grupo, nas páginas, tudo, porque essa frase está em Coríntios 13. E acredito que muita gente conhece, porque é aquela frase que fala que se não tiver amor, nada serei. Aquela fala de Paulo. Até virou música, né? Tem muitas músicas, uma música famosa é do Legião Urbana, né? Que chama Monte Castelo. Então é desse capítulo de uma carta de Paulo a Coríntios que é essa frase. Então, desde que nós somos criados, né? Desde a nossa criação como seres, a gente vai sempre em busca da compreensão do que é o amor. E essa descrição feita por Paulo, ela é a mais completa que a gente conhece, né? Não pode ter várias frases bonitas de amor, mas essa feita por Paulo é a mais completa. E algumas pessoas até discutem se a palavra é amor ou caridade, porque em alguns evangelhos está como amor, em outros evangelhos está como caridade. Inclusive no evangelho segundo o Espiritismo, ela está como caridade, né? Como é entendido o amor segundo Paulo, e aí a palavra está caridade. Mas eu fiquei pensando que eles coexistem, porque um não existe sem o outro, né? A caridade e o amor. Então, a gente praticando a caridade está construindo o amor. E a gente amando, a gente está praticando a caridade. Então, independente de se a palavra é amor ou caridade, o amor, ela é uma lei de evolução, né? Então, todas as leis se resumem na lei de amor. E para nós, né, espíritas, o amor, ele se define, além de ser uma lei da evolução, ele é a essência da doutrina do Cristo, né? Porque o Cristo resumiu todas as leis e todos os profetas na frase que também todo mundo já conhece:
Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, essa é a lei de amor. Então, essa é a doutrina do Cristo. Esse é o ensinamento maior para nós como espírito. E a gente também precisa entender que o amor, ele se revela para cada um de nós aqui de formas diferentes, né? Porque ele vai se revelar com as construções que eu já tenho, né? Então, talvez as construções que eu já tenho é diferente da Marília. Isso quer dizer, ama menos ou ama pouco? Não, ama dentro da capacidade que você tem de construção do amor. O que é importante é que cada um ame dentro do amor possível que já construiu, né? Porque se você já tem uma base construída e você se nega a usá-la, é como se você tivesse um talento que Deus te deu. Quando a gente fala da parábola dos talentos, em vez de você pôr em prática, você está enterrando embaixo da terra, né? Ou está pondo a candeia embaixo da cama, escondendo a luz. Então o amor, ele, para nós espíritos, ele está, digamos assim, nós estamos mais ou menos no mesmo patamar, né? Digamos assim, estamos na mesma escada, mas não está todo mundo no mesmo degrau, né? Então às vezes tem uns mais, outros menos. Então a construção do amor em si, o entendimento do amor, ele passa também por esses graus, digamos assim, né? Vou falar vulgarmente, mas ele passa por essa construção. Então, as minhas construções no amor, talvez ela tenha sido feita, né, já em algumas situações de outra encarnação, porque a gente hoje, Emmanuel vai falar do amor homem e mulher, dos relacionamentos, digamos assim. Mas eu estou dando essa introdução para a gente poder entender o amor, porque nós espíritos ainda confundimos isso. A gente ainda acha que o amor, a gente pensa ainda no amor romântico, né? E aí a gente acha que, porque eu não encontrei meu parceiro, o amor não me sorriu nessa vida, né? Eu não tenho amor. E o amor, ele está em toda a criação. Então, talvez eu, né, tenha um amor possível um pouco maior, porque talvez numa outra encarnação eu construí o amor porque eu fui paciente, né, com alguém, porque eu fui tolerante, porque o amor, ele é construído nesses outros sentimentos, né? O amor, ela é a lei da evolução. Mas para a gente construir a paciência, a tolerância, a caridade, a aceitação, o respeito, a convivência pacífica, tudo isso está construindo o amor. Então, a gente entendeu mais ou menos o sentimento do amor? E aí, deixa eu ver que... e o amor, ele não é um sentimento passivo, mas ele é uma força poderosa e ativa, exemplificada na doação de si mesmo e na renúncia dos interesses pessoais. Então, por isso que eu falo que a gente ainda confunde com o amor romântico, né? Porque, se não for do meu jeito, já deixei de amar. Porque não fez do jeito que eu queria, também não amo mais. Porque estou num relacionamento, é muito diferente de mim, né? Teve uma época que a mídia usava muito, quando acontecia uma separação, usavam muito a frase incompatibilidade de gêmeos, né? Fulano separou, mas por quê? Incompatibilidade de gêmeos. Nós todos temos diferenças. E aí, quando que a gente vai achar um que pensa igualzinho? Porque se a gente achar um que é igualzinho, pensa igualzinho, acha tudo igualzinho, faz tudo igualzinho, é conivência, não é amor, né? E aí como é que a gente vai crescer se a gente já aprendeu que a gente cresce com as diferenças? Então, o amor que a gente ainda tem é essa visão romântica, né, romantizada, de que tem que ser tudo perfeito. Então essa frase de Paulo, o amor tudo sofre, aí a gente pensa que é aquele sofrimento do martírio, de aguentar tudo, e não é isso. É sofrer muitas vezes, na grande maioria das vezes, nos nossos interesses pessoais. É sofrer porque a gente renuncia muitas vezes o nosso ponto de vista, né? A gente renuncia muitas vezes
algumas situações, para que a gente em contrapartida, a construção do amor, o outro também vai ter a renúncia dos interesses dele, para poder ter essa construção. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Porque a frase ali, né, muito linda, todo mundo leu? Né? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E a gente sabe que a verdade imutável é as leis de Deus. Essa é a verdade, está na nossa consciência, né? Porque as nossas verdades ainda são muito voláteis. Hoje é verdade, amanhã, talvez o que eu tomava por verdade hoje, amanhã não é mais. Mas essa verdade que Paulo está falando é das leis de Deus, né? É a verdade que não muda. Então, nessa frase, tudo sofre, né? Tudo suporta, não se trata de humilhações, de agressões, de assédio ou de traições. Assim como Emmanuel vai dizer aqui na lição. Então, na lição, ele começa assim, ó. O noticiário terrestre reporta-se diariamente a desvarios cometidos em nome do amor. Homicídios são perpetrados publicamente. Suicídios sucam de pranto e desolação a rota de lares esperançosos. Furto, contenda, injúria e perversidade aparecem todos os dias, invocando a inspiração de sentimentos sublimes. Mulheres indefesas, homens dignos, jovens promissores e infelizes crianças em toda parte sofrem o abandono e a aflição sob a legenda celeste. Entretanto, só o egoísmo, traduzindo apego da alma ao bem próprio, é que patrocina os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Apenas o egoísmo gera o ciúme, o desrespeito, a vingança e discórdia, acusação e cegueira. Então, essa primeira parte que Emmanuel, nesses parágrafos aqui primeiros da lição, é tudo o contrário do que a gente está lendo aqui, né? Porque aqui a gente lê que o amor não inveja, que ele é bondoso, que ele não se vangloria, que ele não se orgulha, que ele não maltrata, que ele não guarda rancor, ele não faz nada disso. Então, isso é o amor. Todo o resto, em nome do amor, não é. É egoísmo. E em todas as suas nuances, né? Da inveja, do mando, da posse, da vingança, do querer do seu jeito, do querer para mim. Então a lição, ela está falando disso hoje, né? Para a gente ficar atento, porque o amor tudo sofre, tudo suporta, ele está ligado, né? Está ligado em estar lá com o outro, mesmo nas dificuldades, entendendo que assim como as nossas, a do outro também vai passar. Então esse tudo sofre e tudo suporta é a gente estar com o entendimento, né, de que o outro é um espírito, que ele tem as dificuldades dele, né? E aí aqui eu abro um parênteses, que eu já falei isso para vocês, né? A gente não está aqui para fazer apologia de que, então eu tenho que suportar e ficar com aquele. Eu já falei aqui e não canso de repetir. A partir do momento que está em perigo a sua integridade física ou moral, você tem que tomar distância, esse relacionamento tem que acabar. Então, mas como assim, né? A gente vê muito, eu faço isso porque eu te amo, né? Um lado é doente porque está na posse, e o outro lado também está doente porque está na submissão, né? Porque amar não é aceitar tudo, não é ser submisso, não é se anular. Então, é doação, é troca, né? Então, quando só um lado
também está dando e você está se prejudicando moralmente, porque não, eu aguento, né? Tem um relacionamento difícil, é grosseiro, é isso, mas eu aguento. Mas aí por dentro tá ali, ó, sempre com pensamento ruim, sempre amargurado, e isso muitas vezes se reflete até no corpo físico, né? Os relacionamentos tóxicos, né? Do outro com a gente, da gente com o outro, também aparece no corpo físico, porque nós somos um só, espírito, perispírito e corpo físico. Eu sou um espírito, que eu tenho um perispírito com as minhas marquinhas e estou num corpo físico, então não tem como, né? E a gente sabe que o sentimento é do espírito, o pensamento é do espírito, então tudo o que adoece o espírito reflete no corpo físico e vice-versa também. Então, no sentido cristão, suportar, e eu fui procurar isso, é dar suporte, não é carregar, né? Aguentar, eu vou chegar aí. É dar apoio, é sustentação para o outro nas suas dificuldades. O suportar, ele vai um passo além do aguentar e do tolerar. Porque o suportar, ele está ligado ao sentimento. E o aguentar e tolerar, muitas vezes está ligado às dificuldades e às convenções, né? Sociais, culturais, familiares, né? Agora nem tanto, mas na época da minha mãe mesmo, nossa, uma mulher separada, não, filha, aguenta. Eu tenho uma vizinha que ela não está aqui hoje, Andréia, ela está assistindo porque ela assiste toda terça, e ela falava assim, quando ela reclamava para a mãe dela do esposo, que inclusive ela se separou, a mãe dela falava assim, fica com ele, que pelo menos ele não te agride fisicamente, a mãe dela. Então, muitas vezes, né, mas e aí? E o que sentimento que era construído? Era de amor? Não, né? Então, amar verdadeiramente é escolher e decidir estar junto na caminhada, nos momentos bons e ruins. É encontrar entendimento e respeito nas diferenças e nas imperfeições. É caminhar lado a lado na construção do amor e do crescimento mútuo. O amor é um dom supremo, eterno e incondicional. Ele é definido, né, em algumas literaturas como o próprio sentimento de Deus, ao qual toda a criação surgiu. Então todos nós somos criados do amor de Deus, né? A criação toda é do amor de Deus. E Chico fala que o amor é a luz que não deixa a vida ficar escura. E é mesmo, né? E é mesmo. Então, se a gente está com dificuldades, né? Aqui Emmanuel fala do relacionamento de casal na lição, né? Mas ele também dá outros exemplos, né? Que em nome do amor tantos crimes e delinquências e desvios e vícios acontecem. A gente pensa na nossa relação, né? Com esse sentimento, porque se toda a criação é o amor de Deus, a gente tem que amar toda a criação, né? A gente tem que amar o próximo, amar o meio ambiente que a gente por muito tempo descuidou, né? Amar tudo o que tem na criação, porque para a gente sair desse olhar tacanho do amor emoção, né? Do amor romântico ou do amor só com aqueles ali que tá no meu convívio. Que vamos falar a verdade, né? Que muitas vezes a gente fala que ama aqueles ali no meu convívio, deu um quibrocó, não amo mais. Então a gente tem que, não é? Ela fala, tá rindo, mas é verdade, não é verdade? Não é verdade? Né? E a gente pensa nisso, né? Como que as emoções atrapalham a nossa visão, porque a gente vê adolescente quando fala que ama, né? Nossa, você tá apaixonado. Aí dá ruim, chora, parece que meu mundo acabou, né? Não quero mais, não vou encontrar mais ninguém. Então a gente precisa amadurecer, porque muitas vezes a gente adulto ainda tem essa visão do amor de emoções. Aí uma coisinha dá errado, pronto, acabou o amor.
Acabou o amor, acabou meu mundo, acabou, né? Então a gente precisa ficar atento. Aí Emmanuel continua assim na lição: o amor, longe disso, sabe rejubilar-se com a alegria dos corações amados, esposando-lhe as lições e dificuldade, as dores e os compromissos. Não se atropela, nem se demanda. Abraça o sacrifício próprio em favor da felicidade da criatura que ama, a razão da própria felicidade. Então é sair de si mesmo, né? Essa é a renúncia, né? Da gente deixar os nossos interesses pessoais para nessa construção do amor com o outro. Porque se a gente já falou aqui, eu já falei em algumas lições, a gente sabe, né, que o interesse pessoal é aquele: primeiro eu, do meu jeito, da hora que eu quero, né? Se não for assim, não dá. Então é isso que permeia o pensamento daquele, ou o contrário também. Ah, porque eu sou infeliz, porque ninguém me ama, porque comigo nada dá certo. Então é o orgulho, o egoísmo aí, ó, gritando, é tudo menos amor. Por esse motivo, no amor verdadeiro, não há sinal de qualquer precipitação, conclamando a imoderação ou a loucura. O apóstolo Paulo afirmou divinamente inspirado: o amor tudo sofre. E de nossa parte, ainda acrescentamos: o amor genuíno jamais se desregra ou se cansa, porque realmente ele sabe esperar. E essa espera está dentro da gente olhar para o outro como espírito imortal, né? Nessa vida eu tô Rose, né? Tenho meu companheiro que chama Márcio, e a gente está na construção do amor, porque cada dia é uma novidade. Você pode ser casado sei lá quantos anos, né? Mas quando você consegue olhar para o outro como espírito, você consegue ver as dificuldades dele, você também consegue ver os sucessos, né? Porque eu também falo, a gente não fez planejamento reencarnatório para sofrer. A família, a gente usa muito meu cadinho. Então dá a impressão que o núcleo familiar é de dor. E não é, gente, é de reajuste, é de compartilhamento, é de ajuda mútua. Tem os quiprocó? Tem. Aprendizado, tem os quiprocó? Tem. Mas a gente tem que tirar isso da nossa mente como espírito, porque senão a gente cai lá naquele pensamento de que é meu karma, eu encarnei para sofrer, né? Tô nessa família. O importante é você se situar dentro da sua encarnação e fazer o melhor possível e amar com o amor possível que você já construiu em todas as situações, né? Não só nos relacionamentos de homem e mulher, mas de filho, de família, de irmãos, de vizinhos, de amigos, de profissão, né? Porque o amor, ele está em todos os lugares, em todas as nuances da encarnação. Porque se você faz um trabalho, independente de que trabalho que seja, você tem que fazer com excelência e bem feito, né? Porque nem sei se eu já dei esse exemplo aqui, mas há 2 semanas atrás nós fomos no mercado, e eu não vou esquecer nunca o nome do rapaz, ele chama Danilo, do açaí. Ele estava no caixa dele muito bem organizado. Ele começou a atender a gente, aí, Pernilongo, né? tá assim, ó. Aí ele viu, ele me atendendo muito educadamente. Ele viu um casal de idosos se aproximarem, ele falou, dá licença um minutinho. Foi lá, pegou, conduziu o casal de idosos, voltou. Aí eu tinha pego, por coincidência, veneno de pernilongo, e tinha pego um diferente. E como eu tinha pego 3, e lá a gente sabe que 3 tem desconto, ele me chamou a atenção na hora. Ele falou assim: olha, eu acho que a senhora se equivocou. Ele podia ter passado o veneno. Ele falou: a senhora se equivocou. A senhora quer que eu... falei: não, meu marido vai pegar. A ordem dele, sabe, assim, de sem tacar as coisas, sempre respondendo para os outros. E aí eu fiquei encantada com aquilo, porque né, a gente sabe que mercado é difícil, ser caixa de mercado é difícil, né? E ele estava fazendo o trabalho dele assim com uma excelência.
com amor, parecia. Eu tenho certeza que era com amor, porque o amor ele vibra. E eu me senti, e eu tive que falar isso para ele. E quando eu falei isso para ele, o meu marido falou assim: eu ia te falar isso, mas ela já falou. E tinha pessoas atrás da gente que falou assim: ele é assim. Então olha como o amor pulsa. Então o amor em qualquer situação da nossa vida. A gente tem que sair desse âmbito do amor romântico e entender o amor como lei de evolução, né, que nos impulsiona para frente. E aí, para a gente terminar, que a gente já está em cima da hora, eu li algumas coisas sobre o amor, né, e aí eu fiz um resuminho. Então são um pouco palavras minhas, outras palavras eu peguei de alguns estudos, inclusive do centro de uma página do Batuíra, que tem bastante palestras bonitas lá sobre o amor. Então algumas coisas foi de algumas leituras espíritas, outras não, outras de leituras de livros de psicologia, né? Porque o amor é o que rege o ser humano e que rege a criação. Então eu fiz uma anotação assim, ó, que o Chico ele ensina que o amor é a lei divina, é a força que edifica e sustenta, mas nunca uma corrente que escraviza ou fere. Quando lemos a frase "o amor tudo sofre e tudo suporta", é preciso compreender o que isso significa. O amor, ele suporta as dores da vida, mas ele não suporta a dor provocada pela crueldade. O amor, ele suporta as provas da caminhada, ele suporta uma doença inesperada, ele suporta as crises materiais, ele suporta os desencontros por causa de uma rotina agitada. O amor, ele suporta com paciência diante da falha do outro. Suporta a construção de um futuro em meio de tantas dificuldades. E isso a gente está falando aqui de relacionamentos afetivos, né, talvez de casal, mas a gente também está falando de construção de relacionamentos, né, de filhos, de irmãos, de amigos, né? Esse é o amor que fortalece, que se alicerça na fé e no respeito. Então, olha, vou repetir, ele suporta as provas, as dores da vida, mas não suporta a crueldade. Ele suporta as provas da caminhada, a doença inesperada, as crises materiais, os desencontros da rotina, e tudo isso o amor suporta com paciência nas diferenças e na falta do outro, e também com a força e a coragem para a construção de um futuro, mesmo em meio das dificuldades. Então esse é o amor que fortalece e que se alicerça na fé e no respeito. O amor, ele não suporta a agressão intencional, a traição deliberada, a humilhação que fere a dignidade, o assédio que destrói as almas. Aceitar tais situações não é prova de amor, é a negação de si mesmo. Então, às vezes, a gente tem aqui eu vou fazer um parênteses, para falar como a gente às vezes pensa, né? Ah, não, mas eu planejei com esse espírito, eu vou ter que aguentar. E aí a Eunice, ela contava uma historinha aqui, acho que até não é um dos livros do Chico, que a mulher, né, sofria agressão física, verbal, o marido bebia, e ela lá aguentou, cuidou dele, e ela sempre ia, né, e reclamava, até o dia, né, que ela chegou, olha, né, desencarnou, tô livre. E aí logo ela desencarnou também. E aí, que no planejamento reencarnatório dela, tô contando, né, como uma novelinha, porque a gente sabe que o planejamento reencarnatório não é assim, encarnou, desencarnou, né? Aí quando ela foi fazer o planejamento reencarnatório dela novamente, quem tá lá na fila com ela? Ele. E aí ela falou assim, mas, né, pro quem tava fazendo o planejamento, mas eu já passei uma encarnação com ele, fiquei ali, ó, aguentei. Aí o espírito anotou assim, agora você vai descer para poder aprender a amá-lo. Então, muitas vezes a gente está achando que se anular também
a saída, não é, né? Não é. Primeiro, a gente precisa construir o amor dentro da gente, porque quando a gente se ama, né? Estou falando do amor coerente dentro das leis de Deus, não estou falando da vaidade, não. A gente sabe o que é prejudicial para a gente ou não, né? E a gente sabe até onde a gente dá conta. Então, aceitar tudo como prova de amor não é amor, é a negação de si mesmo. Amar não é se anular e nem permanecer onde a violência se transveste de afeto. O amor, na sua plenitude, como nos lembra Chico, é a luz que ilumina e não é a sombra que aprisiona. O amor não anula a consciência e nem silencia a voz interior. Aqui também outro parênteses. O amor não anula a consciência, porque é na consciência que está o quê? As leis de Deus. Então, se aquilo é a gente dentro, consultando a consciência, a gente está vendo que aquilo é um mal para mim e para o outro, isso não é amor, né? Nem silencia a voz interior da nossa intuição e do nosso sentimento, né? Ao contrário, o amor desperta o melhor em cada um de nós. O verdadeiro laço de amor aproxima as almas uma da outra e aproxima todas as almas de Deus. Inspira o crescimento e, acima de tudo, o amor construído promove o perdão. Então, esse tudo sofre e tudo suporta está ligado à construção do perdão. Porque a gente sabe que perdoar é a gente reconhecer os nossos erros, é a gente ser humilde, é a gente passar por cima do orgulho e do egoísmo, né? Então esse é o verdadeiro, o amor tudo sofre e tudo suporta. Então o amor, ele suporta a vida e suas tempestades, mas nunca legitima o mal que a gente faz um para o outro. A gente tem um minutinho, alguém quer falar alguma coisa? Porque está todo mundo nesse silêncio. Porque é difícil, né? É difícil porque a gente ainda está na construção do amor. Então, às vezes a gente pergunta aqui na casa espírita assim, né? Por que a gente encarnou? Aí alguém fala, para evoluir. Aí alguém fala, para aprender a amar. E é verdade. A gente vai aprender a amar através do entendimento, do respeito, da aceitação. Primeiramente, entender que somos diferentes, né? Que somos ainda falhos. Se o outro falha, como que eu posso ser o juiz dele? Porque se eu também falho, né? E olhar para o outro como espírito, né? E sempre estar consultando a consciência para ter um entendimento de até onde, né, eu posso ir e até onde ainda não consigo, para a gente se conhecer, porque todos nós somos criados da centelha divina do amor de Deus. Então todos nós temos o amor dentro de nós, só que cada um está construindo do seu jeito e no seu ritmo, né? Porque como é uma lei de evolução e nós não somos espíritos evoluídos, ainda estamos também a caminho, então o amor ainda está nessa expansão, né, digamos assim, porque ele já existe, está nessa expansão dentro da gente. Então o que a gente tem que fazer, né, é amar com todo o amor possível que a gente já tem construído e amar a criação toda, né? Todos, nossos irmãos. E, mas eu não consigo amar aquele. Já tolera, né? Já respeita, já não briga. É uma forma de construção do amor. A paciência, o silêncio, né? O não revide. Todos esses passos que a gente faz para melhorar como espírito, a gente está construindo o amor. E todos esses vai levar a gente para o caminho do perdão. Que eu acredito que para nós, nesse patamar, o perdão deve ser assim
o amor mais pleno que a gente, nesse patamar espiritual, consegue chegar, porque a gente sabe a dificuldade que é, né, perdoar. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisinha? Não? Como falar de amor e não pensar em Jesus? Esse Espírito, esse irmão maior, esse companheiro de todas as horas, que está ali conosco, apesar das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, está sempre ali nos amando, cuidando, esperando o nosso tempo. Peço, Senhor Jesus, que cada vez mais tenha dentro do meu pensamento, dos meus sentimentos, essa clareza de que o tempo e a natureza não dá saltos, mas que eu preciso dar uma velocidade para que eu também não me acomode na construção desse sentimento. Peço, Senhor Jesus, com todo o seu amor e todo o amor que cada coração aqui, que aqui se encontra, com todo o amor possível já construído em nós, possa se unir ao seu e envolver a todos os espíritos do orbe terrestre nesse momento, os encarnados e os desencarnados, especialmente, Senhor, aqueles que sofrem, aqueles nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, nos hospitais, aqueles nossos irmãos em situação de rua, de drogas, de prostituição, que nesse momento, Senhor, eles possam sentir tanto o nosso quanto o seu abraço amoroso. Peço mais uma vez que o seu amor também ilumine os nossos lares, chegue até os nossos familiares e também a todos aqueles que nos pediram prece, todos que confiaram os seus nomes no caderno, no nosso grupo de oração, que eles sintam, Senhor, acolhidos e abraçados pelo seu amor. Sê conosco, Mestre amado, nos amparando, nos envolvendo, nos encorajando, hoje e sempre, que assim seja.